O meu breve testemunho, falando da grandeza de Deus em minha vida. Eu tenho um texto que não é muito comum para a maioria das pessoas que aceitam Jesus como Salvador. Normalmente a pessoa pega um texto de João, onde mostra a nossa miséria e mostra que Jesus é que nos salva e que nos dá a vida nele. Mas eu nunca fui, eu acho que eu fui uma das pessoas mais difíceis de aceitar o Evangelho pelo fato de eu não viver uma vida tão desmantelada, falando assim como um cidadão que não conhecia Cristo, né, no mundo. Eu levava uma vida de um trabalhador normal, filho de um cidadão católico também minha mãe. Nunca me considerei católico, mas sempre fui à igreja, minha mãe sempre levou à igreja, sempre mostrou as coisas. E quando criança, no colégio, eu recebi um Novo Testamento de Gideões, né? E curioso, chego lá, dar uma olhadazinha nele. Casei muito cedo, ou me casaram muito cedo, né? Eu andei fazendo uns atos aí nesse sentido, mas Deus foi misericordioso comigo, que até hoje eu agradeço pela misericórdia dele em minha vida, a minha esposa que até hoje tem me aturado ao meu lado. Amados, eu comecei a ler a palavra de Deus, a conhecer um pouco. Tive estudo com a adventista na minha casa por mais de um ano, acho que em torno dos 2 anos. E nessa época eu já tinha um empregozinho no estado, para ser bem preciso, no hospital regional ali em cima. Eu já li a Bíblia, já tinha estudo na minha casa com a adventista. E irmão Júlio Tavares, também, ainda é funcionário lá, né, como eu também ainda sou ainda também. E a gente começava a falar da Bíblia e ele começava a mostrar pontos, eu mostrava o que o adventista me mostrava e ele mostrava outros pontos. E isso me despertou a tentar conhecer mais a palavra de Deus, né? Nesse mesmo período, a minha esposa também me induziu a tal de uma crisma, que eu fui, isso aí a culpa é dela, eu fui induzido por ela. Mas, e lá nessa crisma, acho que foi o ponto de partida principal, onde eu tive alguns desentendimentos com o Monsenhor Raimundo, porque eu já conhecia um pouquinho da Bíblia, já era curioso. E um dia eu fiz uma pergunta a ele, eu digo: Monsenhor, o que é que tem ali guardada lá atrás daquele troço que o povo passa e bota a mão e beija? E ele disse: meu filho, ali é o Santíssimo. Eu digo: mas o Santíssimo é o quê? Ele disse que era a hóstia consagrada. Ali estava Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro ali dentro. Aí eu disse: não, peraí, vamos com calma. Porque Jesus Cristo, a Bíblia diz que o mataram, ele ressuscitou, já conhecia isso. Ao terceiro dia ele ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai. Como é que ele pode estar ali dentro? Aí disse: meu filho, isso é uma questão de fé. Você está com ideias de protestante. Se você não acredita, então... Eu digo: não é questão de não acreditar, eu quero acreditar em algo que seja verdadeiro. Então, substancial. Então ele disse que aquilo é questão de fé. Então eu digo: não. Aí me deu aí acaso, eu terminei, eu fui crismado, no demais, arranjei um padrinho lá, terminei, para não ficar pelo meio do caminho, mas isso me levou a despertar mais a palavra de Deus, entender aonde a gente quer chegar, que é na salvação. Mas durante esse caminho eu tive um percurso difícil, porque pelo fato de eu não me achar pecador, tão grande pecador, porque eu não vivi uma vida devassa, mundana, minha bebida era uma bebida, como muita gente diz, social. Uma vez por semana, no final de semana, ou no final de tarde, um pouquinho assim com um colega, uma cervejinha perdida aqui e acolá. Nunca fui beberrão, nunca cheguei caído em casa, nunca dei trabalho a ninguém. Sempre tive meus compromissos tudo de acordo. Meu pai sempre foi um rígido de comprar e pagar, ensinar o que é certo para mim. Então eu me via como um cidadão
de bem diante da sociedade. Eu me achava um cidadão de bem, então se eu tinha porque estar preocupado com... Não vivia pecando, esse era o meu pensamento. Então o pessoal falava em crente, porque são um bocado desmantelados, por isso que precisa de Jesus mesmo, porque eu não vivo nesse meio de vida desmantelado assim que eles vivem. Mas Deus foi me moldando e me mostrando a palavra, e Êxodo, já conhecendo a palavra, já lendo a Bíblia, eu determinei ler a Bíblia, mesmo antes de ser crente, eu já comecei a ler a Bíblia por completa, mesmo antes de ser crente. Então, lendo aqui em Êxodo, capítulo 7, versículo 3, vou ler só isso para vocês. Deus falando a Moisés, disse: eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Esse texto me fez pensar, Deus falando isso: eu endurecerei o coração de Faraó. Aí, isso foi me moldando ao ponto de eu ver que eu estava... Irmão Júlio Tavares já falava muito comigo, já falava da salvação, já me mostrava as coisas, mas aí isso foi me moldando para eu entender que eu estava endurecido, igual a Faraó. Então, daí em diante eu comecei a ler mais a Bíblia, já comecei a me afastar do adventismo, porque algumas coisas que eu li na Bíblia não concordava com eles. Algumas coisas, a questão que mais me afastou não foi nem a questão só do sábado. O sábado talvez eu tivesse engolido, atravessado, não sei de que jeito, mas a questão deles não admitir a existência do inferno foi o que mais me afastou deles. Porque a Bíblia, eu nunca contei quantos versículos fala de inferno, mas são muitos. São muitos que falam de céu, de inferno, de Deus, de Satanás. Então, para eu dizer que não existiria inferno, eu também ia dizer que não existia Satanás. Então também não existiria céu, nem existiria Deus. E a gente pode fazer qualquer coisa, menos excluir a verdade da Bíblia. Então isso fez com que eu fosse me afastando deles e me apegando mais à palavra de Deus mesmo. Irmão Júlio me ajudou muito nisso. E eu, reconhecendo que o meu coração era duro, Deus foi me moldando ao pouco o meu coração duro. Romanos capítulo 9 também fala um pouquinho desse endurecimento aqui. Só um versículozinho bem pequeno. Romanos 9, se eu não estiver enganado, Romanos 9, capítulo 9, versículo 17. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Isso já me doeu muito, e eu vi que eu era um pecador miserável e não podia estar tão duro diante de um Deus santo, que a tal ponto que eu comecei a entender quem era Deus, e ao ponto de eu entender que eu era um miserável pecador, não era cidadão tão bom como eu pensava, porque eu não vivia bebendo, não vivia jogando, não vivia me prostituindo, era um marido só da minha esposa. Então eu achava que essas qualidades me faziam um cidadão quase do céu, mas era quase mesmo, mas não era do lado não. Então, graças a Deus pela tão grande misericórdia dele, que ele colocou o Espírito em mim de entendimento, ao ponto de eu reconhecer que eu era apenas um miserável pecador, não passava, nem passo disso, nem passava do miserável pecador, nem passo, continuo sendo esse mesmo miserável pecador, só que de uma outra forma, um miserável pecador que entendeu que não presta, que estava perdido diante do Deus Santo e da eternidade, e a única coisa que eu merecia era o inferno. Deus fez entender isso. Então, reconhecendo a minha miséria, reconhecendo que o único que podia me salvar era Jesus Cristo, eu estendi a mão para Ele
e Ele me aceitou. E hoje eu posso dizer que se eu fechar os olhos, tenho certeza que abrirei ao lado dele, não porque eu sou bom, não porque eu virei bom, mas porque eu virei merecedor pela misericórdia dele. Eu queria só deixar um exemplo aqui, que eu digo às vezes que eu falo para a pessoa evangelizando alguém, que eu evangelizo muito pouco, mas as poucas vezes que eu evangelizo, eu dou um exemplo. A pessoa fala de salvação achando que a gente diz que está salvo porque nós somos bonzinhos. Não, o crente não é bom. Merece nada, né? O crente não merece nada. Se eu disser que Deus me deu o que mereço, Ele vai me dar o inferno. Então eu quero exatamente o que eu não mereço, que é a misericórdia dele na minha vida e a graça santa pela qual eu sou salvo, pela graça dele. Mas eu dou um exemplo, eu digo: você quer saber como é que a gente é diante de Deus? É assim, como é a salvação. Eu dou exemplo de um barco no meio de uma lagoa, onde um cidadão está lá naquele barco, e aquele barco começa a afundar, a naufragar, e outro barco se aproxima daquele cidadão, e ao se aproximar oferece ajuda e diz: Senhor, você aceita que eu lhe salve? E estira a mão para aquele cidadão, e aquele cidadão tem duas opções: ou ele estira a mão e aceita ser salvo por aquele outro cidadão do barco, ou diz não, e afunda e morre. Essa é a salvação. Nós não a temos, a salvação, mas Jesus nos dá. Quando nós aceitamos, estendemos a mão para Ele, nós se salvamos não porque prestamos, mas porque é Ele que nos salva, não somos nós que se salvamos. Então, é isso que eu queria dar, esse testemunho, que os amados possam refletir e pensar na tão grande salvação que é nos outorgada através da graça de Deus e não dos nossos merecimentos. Amém. Amém. Eu perdido pecador.